Olá, meus queridos e amados irmãos do YouTube, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja comigo e com cada um de vocês, amém? Para a glória do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal, amém? Louvado seja Deus. Hoje eu estou aqui para falar a respeito de sã doutrina. Estou aqui também para falar a respeito de usos e costumes. Louvado seja Deus. Para quem não me conhece, eu sou Kátia, meu nome é Kátia. Louvado seja Deus. E eu comecei este canal, abri este canal porque eu era uma irmã que praticava, os usos e costumes, não cortava cabelo, não pintava cabelo, não pintava a unha, não fazia nada, ficava, E fiquei nestas práticas por cerca de 4, 5, 6 anos em média. Fui levada a estas práticas por experiências espirituais através de sonhos, principalmente, as quais eu tive e tenho até hoje. Tem gente que pergunta para mim se eu ainda tenho experiências com as questões dos usos e costumes. Tenho, inclusive, noite passada tive um sonho sobre esmaltes, sobre pintar as unhas, um sonho muito forte. Na verdade, não foi um sonho, eu sei que no mundo espiritual aquilo aconteceu realmente. Louvado seja Deus, e se Deus me permitir, eu venho contar para vocês, tá? Então, eu comecei esse canal, eu era destas práticas, tive umas experiências espirituais que me levaram para estas práticas, e inclusive pregava sobre elas e tudo mais, com afinco, mas o que aconteceu? Deus, pela misericórdia dele, me despertou através da sua poderosa palavra, sua bendita palavra, principalmente o que está escrito no capítulo inteiro de Colossenses 2 e Atos 15, que foram os capítulos chaves da Bíblia que libertaram o meu entendimento e renovaram a minha mente pelo Evangelho de Cristo. Eu já havia me convertido numa igreja que prega o Evangelho da Graça, mas quando eu tive essas experiências espirituais, essas experiências cegaram o meu entendimento e eu não conseguia mais ver o Evangelho santo, puro, genuíno como ele é, e comecei a atribuir a minha salvação, o mérito da minha salvação às minhas próprias obras, tais como não pinta cabelo, não corta cabelo, não pinta unha, e ao invés de atribuir totalmente a minha salvação aos méritos de Cristo, eu passei a atribuir aos meus méritos, aos meus níveis de santidade, e isso me colocou numa prisão de religiosidade, de opressão, onde ali eu fiquei oprimida dentro da religiosidade, dentro destes usos e costumes, com medo de tudo, crendo que qualquer coisa era pecado e tudo me levava para o inferno. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, através da sua palavra, me libertou, através da minha libertação, libertou outras tantas irmãs, outras tantas mulheres que estão aqui no meu canal, diversos testemunhos a respeito de libertação que Deus operou. E hoje eu gostaria de falar então a respeito desse assunto, amém? Eu tenho aqui o meu WhatsApp disponível na descrição do meu canal e na capa do meu canal, onde eu me coloco ali à disposição para atender mulheres para aconselhamento. Esse é um trabalho que eu já faço há bastante tempo, desde que eu fiz o canal. Tem irmãs aqui que eu converso já há anos através do WhatsApp, e nós conversamos, nós nos ajudamos e tem sido uma bênção. Amém? E de vez em quando aparece alguma irmã com essa necessidade, então é onde, dependendo do que a pessoa me fala, eu sou tocada pelo Espírito Santo a vir aqui conversar com vocês. E eu recebi de uma irmã aqui não é um comentário, é uma conversa, Eu vou lendo aqui a conversa que ela me mandou pelo WhatsApp e a gente vai abordando alguns pontos, porque tem pontos aqui muito interessantes mesmo, irmãos. Olha que eu já falei de sã doutrina, achei que já tinha falado tudo, mas aqui tem bastante coisa interessante, bastante pontos assim bem que eu acredito que podem ser cruciais na libertação de muitas pessoas. Então, eu gostaria de falar com cada um de vocês, amém? Diz assim, oi, paz do Senhor.
Eu não vou falar o nome dela porque não convém, né, meus irmãos? Eu vim através do YouTube, gostaria de pedir ajuda, porque também fui muito machucada pela religiosidade, mas não tenho com quem contar para pedir ajuda. E confesso que estou um pouco confusa. É como se eu tivesse medo de fazer qualquer coisa, e o Senhor tem me ensinado sobre seu fardo leve. Então, assim, meus irmãos, o fardo do Senhor é leve, né? E o seu jugo é suave. E essa moça, ela está se sentindo oprimida, ela tem carregado um peso. E o próprio Espírito Santo está despertando ela, porque ela disse assim, ó, e o Senhor tem me ensinado sobre que seu fardo é leve. Ou seja, ela está sobrecarregada dentro desse jugo de religiosidade, mas ela já foi despertada na sua consciência que o jugo do Senhor é leve, que o fardo do Senhor é leve e o jugo do Senhor é suave. Então, e quem que despertou? Ela diz aqui, ó, o Senhor. Então, a Bíblia vai dizer que os servos do Senhor não andam enganados e nem confundidos. Aqueles com quem Deus tem uma obra de salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, porque a própria Bíblia vai dizer que a graça, aliás, que a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça, é pela fé. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, eu não quero que ninguém chegue aqui naquele dia dizendo assim, ó, fui uma boa mãe, fui um bom pai, fui um bom filho, paguei minhas contas em dia, fiz tudo direitinho lá na terra, então eu mereço entrar no céu. Deus não quer vanglória. Deus não quer que o homem pense que ele vai entrar no céu porque ele é merecedor, porque ele fez alguma coisa de bom e por isso ele vai entrar. Não, ele quer que nós reconheçamos que sem ele nós nada somos e nada podemos, que se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós não entraríamos no céu. Se nós vamos entrar, se nós temos chance e oportunidade hoje de entrar, foi porque Jesus morreu por nós na cruz. Sem ele nós nada somos e nada podemos fazer, dependemos dele para tudo, inclusive para ir para o céu. Então quem chegar lá dizendo que é o bam, vai ter que descer. Tem que chegar lá se humilhando, dizendo, Senhor, é verdade, eu não mereço. Se fosse pelo meu merecimento, era para eu ir para o fogo, era para eu ir para o inferno. Mas como teu filho, que é santo, poderoso, imaculado, puro, sem mancha, morreu por mim na cruz do Calvário, é por causa dele que eu te peço, tem misericórdia de mim e me deixa entrar no céu. Então esse é o verdadeiro evangelho. Vai ter gente que vai chegar lá dizendo assim, Senhor, não cortei nem a ponta do cabelo. Senhor, nunca passei esmalte na minha unha. Senhor, nunca cortei meu cabelo. Senhor, nunca usei uma calça. E o Senhor vai dizer, aparta-te de mim, pois não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Sabe por quê? Porque quem se apega nestas práticas e atribui a sua salvação a isso, esquece do que Jesus fez na cruz do Calvário. Não leva em consideração e, acima de tudo, não tem a sua fé alinhada à palavra de Deus para a necessidade de crer em Cristo. Não, a fé dessa pessoa está alinhada para a necessidade de crer nas suas obras. Muito mais do que crer em Cristo, então anula o sacrifício de Cristo. E eu não sei se tem pecado maior que esse, que é anular o sacrifício de Cristo. Porque de uma vez que eu digo assim, eu tenho que aceitei Jesus, mas se eu cortar o meu cabelo, eu não entro no céu. Então quer dizer que, sabe assim, eu fico perguntando para mim mesma, quais foram as obras de santidade que aquele ladrão da cruz praticou para conseguir ser salvo na última hora? Aquele ladrão da cruz, ali era a exposição da graça explícita. Enquanto o ladrão de um lado de Jesus dizia assim, salva-te a ti mesmo, tu não és rei, desdenhando de Jesus, dá teu jeito, desce da cruz, se salva. Enquanto um debochava, o outro dizia, cala-te, porque nós dois merecemos estar aqui, nós somos criminosos. Mas esse aí não, esse aí é santo. Esse aí nunca pecou. O que ele está reconhecendo? Ele está reconhecendo a santidade de Deus, que Jesus é Deus. E ele diz, Senhor.
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando ele fala entrares no teu reino, ele está dizendo, eu reconheço que o Senhor é rei, que o Senhor tem um reino e que o Senhor pode me tirar desse lugar e me levar para a eternidade. Quem foi que pregou para ele? Ninguém pregou para ele. Foi o próprio Espírito Santo que revelou esse conhecimento. Então, quando eu e você temos esse conhecimento que foi revelado ao ladrão da cruz, nós somos salvos. Ah, mas então a gente pode andar de qualquer jeito, irmã Kátia, que está tudo certo, porque é só ter esse conhecimento que ser salvo? Não. A evidência de que esse conhecimento está produzindo salvação genuína na sua vida é que a mesma graça que te salvou agora vai produzir em você desejo de andar em santidade. Então eu e você andamos em santidade, nos preocupamos em não ferir a santidade do Senhor. Não para ser salvos, mas porque nós fomos salvos. Porque a graça de Deus, o favor imerecido nos alcançou mediante a fé em Jesus Cristo. E agora por causa dele, não por nossa causa. Nós estamos sendo capacitados pelo Espírito Santo a andar em santidade. Dia após dia, dia após dia. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Só que quando você começa a crer que cabelo, unha e tudo isso leva para o inferno, você dá lugar ao espírito da cegueira espiritual. E aí você já não atina mais nada. Aí não adianta falar, é cegueira. Aí você vai falar esse evangelho que eu acabei de falar aqui para vocês neste vídeo, para um adepto da sã doutrina, santarrão, que acredita que se cortar um fio do cabelo vai para o inferno, ele não vai nem conseguir entender, porque ele está tomado pelo espírito da cegueira espiritual. Porque quando você tem dentro de você uma falsa crença, uma crença distorcida, desalinhada à palavra de Deus, isso dá lugar para o espírito do engano operar. Amém, meus irmãos? Espírito do engano e espírito da cegueira espiritual. Amém, meus irmãos? Vamos continuando aqui. Deixa eu ver aqui. A irmã disse assim, ó, eu tô com medo de mudar de igreja e estar errada. É como se eu perdesse a minha identidade. Além dos usos e costumes que não pode cortar cabelo, maquiagem, calça, me proibiram de ver até minha família, porque diziam que eu iria me desviar. Foi tipo um abuso psicológico. Ela colocou assim. Então vamos por partes, ó. Medo de mudar de igreja. Quando você fica um tempo numa igreja, meus irmãos, isso aqui que ela falou, esse ponto aqui é muito importante, ó. É como se eu mudasse, aliás, é como se eu perdesse a minha identidade. Irmãos, quando você fica muito tempo numa determinada prática, você cria um hábito. A ciência diz que são 21 dias, né, para você desenvolver um hábito. Então, se você, por exemplo, orar por 21 dias, você não tem o hábito de orar todo dia, e você ora por 21 dias consecutivos, depois desses 21 dias você desenvolveu o hábito, e aí você tem mais facilidade de continuar orando, né, todos os dias. Imagina você, muitas vezes, já vem de uma família que a família toda é destas práticas de usos e costumes. Tem crianças, tem pessoas adultas hoje que passaram a vida numa igreja como essa, né? Deus é amor, e outras aí que do cabelão, do saião. Eu fiquei cerca de 4, 5 anos mais ou menos. Já não é fácil, não foi fácil e não é fácil até hoje. Não é fácil, é uma luta constante. Então, o que acontece? Você tem até um ditado que diz assim, ó, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então, assim,
você se torna aquilo que você está inclusa, o meio de pessoas que você está inclusa. Muitas vezes você nem é destas práticas. Aí você vai visitar uma igreja perto da sua casa. Chega lá na sua casa, nessa igreja perto da sua casa, tá as irmãs todas de saia, todo mundo. Aí você chega lá com a sua calça jeans, você já é a esquisita, né? Já fica esquisito, já vi pessoas de me dizer assim, Kátia, não, eu não era destas práticas, mas comecei numa igreja que todo mundo era, e daí quando eu chegava lá eu me sentia mal, porque estava todo mundo de saia e eu de calça, estava todo mundo assim e eu assado, e aí eu comecei a andar assim também, porque delas me olhavam estranho, me olhavam esquisito, eu me sentia mal e comecei a andar assim também. Então, eu já ouvi relatos assim. Eu sei que tem irmã que está nessas condições hoje porque ela se sente acuada, coagida pelo olhar das outras. Porque esse povo acusa só no olhar, meus irmãos. Não precisa falar, é só o jeito que eles olham, eles já te desmontam no meio, né? Já te chamam de Jezabel para cima, para baixo. É desse jeito. Isso tudo que eu estou falando é uma realidade de alguém que viveu, tá, meus irmãos? Eu vivi tudo isso que eu falo aqui, eu vivi, eu tenho um monte de experiência para contar, um monte de fato, um monte de acontecimento, eu já vivi coisa, meus irmãos, que a grande maioria, talvez, de pessoas que são cristãs, na fé, crentes, não estaria mais, já teria largado, né? Mas o sangue de Jesus tem poder. Então vamos continuar aqui. O que eu falo a respeito de identidade é assim. Se você anda com pessoas que andam nos usos e costumes, você vai ficar daquela forma também. Não tem como, é inevitável. Uma coisa influencia a outra, uma coisa puxa a outra, não tem jeito. Se você não quer servir a Deus de uma maneira diferente, você tem que procurar uma igreja diferente. Tem que procurar uma igreja diferente, porque se você for para uma igreja de usos e costumes, é trocar 6 por meia dúzia. Então não vai adiantar, tem que ir para uma igreja diferente realmente. E principalmente assim, tem que decidir crer na palavra de Deus e no Evangelho da Graça, o qual eu acabei de falar aqui, que a graça é pela fé em Jesus Cristo, aliás, a salvação é pela fé em Jesus Cristo, é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, não é por obras. Se você não tiver esse entendimento muito bem firmado na sua mente, sabe assim, vai estudar uma soterologia, vai estudar, sabe, as doutrinas da graça, vai a fundo, vai ouvir pregação sobre salvação, sabe assim, para que a sua mente seja renovada pelo Evangelho de Cristo. E aí sim, tendo em base a sua mente firmada pelo Evangelho de Cristo, você busca uma igreja que não seja rígida, de usos e costumes, e vai ser feliz com Jesus, minha irmã. É isso, amém? Aí diz assim, e eu tinha medo de cair, então achava... só voltando ali mais aqui, E outra coisa, meus irmãos, minhas irmãs, quando você, por exemplo, eu era vaidosa, vaidosa que eu falo não é a palavra, né, meus irmãos? Mas vamos dizer assim, eu era vaidosa, tirei tudo que brinco, tudo, fiquei uma irmã dos usos e costumes. Ok. Depois eu saí dos usos e costumes e fui para decência e modéstia. Porque eu saí dos usos e costumes, eu não voltei a ser como eu era antes. Porque antes eu usava roupa curta, antes eu usava um monte de coisa, uns brincos bem grandes, umas coisas bem grandes, e umas roupas curtas, apertadas, né? Hoje eu não uso mais. Então assim, eu corto meu cabelo, eu passo um esmalte na minha unha, mas eu não, como que eu vou dizer para vocês? Eu não ando igual eu andava, né? Entende? Então, é sobre isso. Só que quando eu saí dos usos e costumes,
e comecei a usar de novo esmalte, comecei a usar um batonzinho, comecei a usar umas coisinhas, assim, uma calça. O que aconteceu? O mesmo esforço que eu tive que fazer lá atrás para largar tudo e entrar nos usos e costumes, que é um processo, e não é fácil, só Deus sabe, né, o que nós passamos, existe outro processo depois para você voltar a usar, porque você bota aquilo e você se acha um ET, você bota um esmalte, você se acha um ET, você bota uma calça, ainda que seja larga, uma calça decente, você se sente um ET, porque você ficou anos de saia, anos sem esmalte, anos sem usar um batom, e daí como é que faz? Entendeu? Então assim, eu botava o esmalte, as coisas, me sentia mal, ficava louca para tirar, mas me segurava, eu dizia, eu não vou tirar, eu vou me aguentar aqui com esse esmalte, eu vou me aguentar aqui com esse brinco, eu vou me aguentar aqui com essa calça, eu vou aguentar, mas eu não vou tirar, eu, né, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, foi assim, tem sido assim, meus irmãos, e tem muita coisa que eu não consigo mais usar, né? Mas dentro da decência e modéstia eu uso, amém, meus irmãos? Porque também fica um alerta para as irmãs casadas, né? Tem muita irmã que tem marido. Você não pode fazer nada em desacordo com seu marido. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Você tem que estar em concordância com seu marido, né? Se o seu marido não concordar, você tem que orar por ele, até ele entrar no mesmo entendimento que você, e aí sim você tomar as devidas atitudes. Mas enquanto Deus não transformar o seu marido, você tem que andar em concordância com o seu marido, porque senão você põe a perder o seu casamento. Então isso é muito importante. Tem muitas mulheres que vêm falar de usos e costumes para outras, mas são mulheres viúvas, são mulheres divorciadas, são mulheres solteiras que querem falar de usos e costumes para mulheres casadas. Ou seja, não estão na pele da casada para saber como é que é lidar com o marido lá da casada, né? A situação toda. Se caso o marido lá da casada resolver ir embora porque, não estou gostando destas práticas aí, esse negócio está estranho, quando fala de usos e costumes, né? Essa mulher aí agora só quer usar saia, essa mulher agora não se arruma mais, aí o cara pega e vai embora, tá? E aí? E se essa mulher por acaso dependia desse marido? Era esse marido que sustentava a casa, talvez essa mulher tem filhos pequenos, às vezes tem até vários, tem 2, 3, 4, como eu já vi um caso de uma irmã que ela tem 4 filhos, e o marido, e de repente ela começou a querer entrar nestas práticas, até inclusive usar túnica, e o marido em desacordo, dizendo, não estou entendendo nada, o que é isso, o que está acontecendo, e ele não entendia nada daquilo, não queria nada daquilo para ela. E ela falou, irmã, quase perdi meu marido, meu casamento, meu marido quase foi embora, eu quase fiquei sozinha, pagando aluguel com 4 filhos para criar. E os menorzinhos ainda usavam mamadeira, tomava mamadeira, usava fralda. Então você imagina a situação. Então, eu até falo aqui, irmãs de usos e costumes, vocês que são aí viúvas, vocês que são divorciadas, vocês que são solteironas, solteiras, vigiem, porque vocês podem destruir um casamento de uma mulher, destruir uma família por conta de querer colocar esse jugo sobre pessoas, né? Tocar um terror, dizer que se a pessoa não fizer não se tornar adepta destas práticas vai para o inferno. A pessoa às vezes leiga, não tem conhecimento da palavra de Deus, acaba caindo nisso e não é fácil, né? É só Jesus, meus irmãos, para nos dar graça. Em nome de Jesus, vamos lá. Eu estou com medo de mudar de igreja e estar errada. É como se eu perdesse a minha identidade. Além dos usos e costumes que não pode cortar cabelo, maquiagem, calça, me proibiram de ver até minha família. Essa questão aqui de proibiram de ver a minha família, eu lembro que eu fiquei pouco tempo numa igreja de usos e costumes rígidos aqui da minha cidade, mas eu lembro de uma frase que uma irmã falou dentro desse ministério. Ela disse assim,
eu não tenho mais família. A minha família é a igreja. Os meus familiares, a minha parentela, não tenho mais nada, não tenho mais ninguém. A minha família é a igreja. Aí, mas por quê, irmã? Eu perguntei, mas por quê? Ela disse assim, porque eles não entendem. Eles não entendem e eles não querem viver como nós. Então assim, pessoal dos usos e costumes, as pessoas, até mesmo família, que não aceita a doutrina deles, que não aceita viver como eles rejeitam. Eles entendem que são ímpios, que não estão salvos, entendeu? Por isso que a Bíblia diz que naquele dia haverá muita surpresa, porque é bem provável que estes que são ditos que não são salvos, sejam salvos, e estas pessoas que estão apoiando a sua salvação nas regras de usos e costumes, sejam condenadas. Conforme já falei lá no início do vídeo, né, que a gente não pode anular o sacrifício de Cristo e entender que é Cristo mais o cabelo. Cristo, qualquer crença que diga assim, que para ser salvo é necessário Cristo mais o cabelo assim, Cristo mais a unha assim, Cristo mais a saia assim, Cristo mais isso, Cristo mais aquilo, não provém de Deus. Não provém de Deus. Porque a salvação é por Jesus Cristo, ponto e pronto. E o sacrifício do Senhor Jesus foi tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, perfeito, meus irmãos. Amém? Que não precisa de ajuda de cabelo, ajuda de unha, ajuda de nada. Agora vamos continuar aqui. Ela diz assim, eu tinha medo de cair, então achava que vinha do Senhor. Só que Deus tem me mostrado que não é dessa forma e que seu fardo é leve. Mas ainda é tudo muito novo. E eles vão dizer que estou me corrompendo. Eles vão dizer que a senhora está se corrompendo. Irmã, é assim, Vou resumir agora uma coisa interessante aqui. Eu era da sã doutrina dos usos e costumes. Eu fiz um canal aqui no YouTube e quando eu fiz o meu canal no YouTube, rapidamente esse canal deslanchou. Eu tinha uma série de experiências espirituais e eu tinha conversado com pastores na minha cidade e uns diziam, segue em frente que isso é de Deus, e outros diziam, para tudo que isso aí é laço do diabo, pode destruir teu casamento. E eu, coitada de mim, né, naquele bombardeio sem entender nada, o que eu fiz? Vim pro YouTube, se eu vou lá no YouTube contar minhas coisas lá e seja o que Deus quiser. Daí eu lembro que eu encontrei o canal Maranata, da minha amiga Ângela Gabriel, que é minha amiga até hoje, glória a Deus. Ela colocou alguns dos meus testemunhos lá e eu também postei depois os meus testemunhos no canal que eu mesma criei. E veio uma enxurrada de gente lá do canal dela para o meu canal e de outros canais também para o meu canal. E foi aquela coisa toda, né, meus irmãos? E do momento que eu resolvi sair, eu resolvi dizer, não, chega, eu entendi o Evangelho da Graça, então o que eu fiz? Eu me redimi publicamente, eu vim aqui publicamente, eu disse, gente, me perdoa, eu estava cega espiritualmente, eu me deixei levar pelas experiências espirituais muito mais do que pela Bíblia Sagrada, eu errei, me perdoem, e eu parei de pregar o Evangelho de religiosidade, comecei a pregar o Evangelho da Graça, né? E aí, o que acontece? Eu fui esculachada. O pessoal saiu do meu canal como uma avalanche, assim, blum, sabe? Saiu. E eu fiquei aqui, né? Tô aqui até hoje, glória a Deus. E assim, eu recebi muitos comentários odiosos. Se vocês rolar as postagens aí, e no ícone postagem do meu canal, você vai ver as postagens mais antigas.
tem assim prints de comentários odiosos do povo da sã doutrina me chamando de tudo que vocês imaginar. Então assim, eu fui esculachada, eu fui esquartejada, eu fui tudo, assim, muita coisa aconteceu e gente orando e profetizando contra o meu canal, sabe, assim, esse povo se levantou, esse povo, eles é um povo assim que eles têm um modo de orar complicado, sabe, assim, complicado. E olha, eu passei uma situação bem difícil e eu passo ainda hoje uma situação difícil, né, porque eu tenho consciência de que se eu estiver no meio de irmãs, no meio de pessoas que são adeptos destas práticas, eu não serei bem vista, não serei aceita, eles não aceitam pessoas. Você quer ver eles não aceitar uma pessoa, tipo assim, com um esmalte desse aqui, ou com uma pestana dessa aqui, pregando a palavra de Deus? Nem pensar. Tem igreja que não aceita. Você chega assim na igreja, eles nem não deixam você subir no púlpito. Tamanha religiosidade. Aí chega uma pessoa lá que não ora, que não jejua, que não lê Bíblia, que não estuda a palavra, que não tem uma vida separada, consagrada. Uma pessoa que às vezes até bebe bebida alcoólica, cerveja, um vinho lá, outro cá, e vai na festinha lá escondido, vai na festinha junina tomar quentão escondido, não tem vida de santidade, não tem vida com Deus, aí chega lá na igreja com aquela panca de profeta, com aquele topete cheio de gel, entendeu? Com performance, eloquência, e prega. Daí a irmã que ora, jejua, não bebe, não fuma, não vai em lugar nenhum escondido, não faz nada, tem uma vida com Deus, faz tudo certinho na presença de Deus, anda nas decências, nas modéstias do Senhor. Meus irmãos, Jesus é bom, né? E as misericórdias do Senhor duram para sempre. Louvado seja Deus. Então, vamos continuar aqui com as mensagens aqui da irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Sim, porque você só faz o que te impõe, não é uma libertação ou renúncia. É o homem quem diz. Ela está querendo dizer aqui, que a questão dos usos e costumes que ela está vivendo, ela diz que está percebendo que não é uma renúncia, uma libertação, não é algo que vem de Deus, de dentro para fora, genuíno, que ela está percebendo, assim, sabe, que é o trabalhar de Deus. Mas ela diz, é o homem que diz. Então, assim, aqui é uma situação complicada, né? Ela está sob jugo de homens. E ela tem consciência disso, ela só não tem força para sair. Mas é assim, o que eu falo para você, né? Eu que já passei por isso. Se você, por acaso, pensar, eles não vão me aceitar, eles vão me rejeitar, eles vão isso, eles vão aquilo, eu não dou conta. Não saia. Não saia, vai ficando. Vai ficando e vai orando. Vai visitando outras igrejas, começa a transitar, começa a dar uma volta, vai ver como é que é outras igrejas lá diferentes, que você se sente bem e tal. E aí, quando você vê que você acha uma igreja de acordo com aquilo que você está entendendo da parte do Senhor, e você se sente bem lá, então aí você toma as devidas atitudes. E aí depois que você já saiu, depois que você já está em outra igreja, aí você vive da maneira que o Espírito Santo lhe convencer que é o ideal para a sua vida. Porque quem convence é o Espírito Santo. Amém? Não vai ser pastor, não vai ser igreja, não vai ser pessoas, mas é o próprio Espírito Santo que vai convencer você sobre se você pode usar um brinquinho discreto ou não, se você pode usar um batom discreto ou não, se você pode... É você com Deus. Amém? Louvado seja Deus. Mas pelo menos você já não está mais sobre o jugo dessas pessoas, que é terrível, meus irmãos, é terrível. Isso mata a fé de pessoas, mata a fé porque tem muita gente que não tem maturidade espiritual para entender esse negócio, não dá conta de entender esse negócio e não é fácil. Então, assim, espere o momento, porque aí se você, por acaso,
fizer isso sem estar preparada, você vai acabar voltando. Acaba voltando, entendeu? E uma pessoa que sai dos usos e costumes da religiosidade, ela é sempre tentada por Satanás a voltar. Então, uma vez que você saiu, ele não quer te perder. Você estava numa gaiola, você estava numa prisão, ele não quer perder. Imagina, você estava acreditando que a sua salvação era por causa das pontas do seu cabelo, por causa das suas vestes, das suas obras, do seu nível de renúncia, da sua santidade. Como que ele vai querer perder um negócio desse? Não vai querer perder. A sua consciência de quem Jesus é, do que ele fez, da graça, da fé em Cristo Jesus, desapareceu, foi consumida pela cegueira espiritual. Então você acha que o inimigo vai querer perder você? Não, ele vai querer botar você na gaiola de novo. Então ele vai te perseguir por meio de sonho, ele vai te perseguir por meio de experiência espiritual, ele vai te perseguir. Principalmente se através da sua vida você alcançar outras vidas, que estas vidas também forem libertas. Amém? Aí mesmo que você vai ser perseguida, é o que acontece comigo. Noite passada mesmo eu tive um sonho, outro dia eu conto para vocês. Então tem que estar sempre em oração e sempre vigilante, porque o inimigo é sujo. Amém, meus irmãos? Vamos continuando aqui. Ela botou, eu também não sei como mudar isso. Parece que se eu faço diferente, eu estou pecando. E as pessoas não aceitam e falam que nos corrompemos. Mas não é sobre isso. As pessoas não aceitam mesmo e falam que nós estamos desviadas. Ah, aquela ali é uma desviada. Se usar uma calça, usar uma pulseira no braço, usar um brinco pequenininho na orelha, pronto. Inferno. Direto e reto, sem curva. Vai de tobogã ainda para ir mais rápido. Eu não me sinto aceita sendo livre, parece. Ah, tá. Ó, essa questão aqui, ó. Eu não me sinto aceita sendo livre. Tem pessoas que saem dessas práticas de sã doutrina, de usos e costumes, e aí passa lá um esmalte na unha clarinho. Passa lá um batom clarinho. E aí vai para a igreja, vai orar, sente que está em pecado. Aí o negócio já impregnou, sabe? O que acontece? Eu não me aceito, ó, eu não me sinto aceita. Acredito que ela não se sente aceita por Deus e pelas pessoas, né? Sendo livre. Olha, eu oro ao Senhor até hoje. Eu sempre oro, nas minhas orações eu digo assim, ó, Senhor, não me deixa sentir indigna da tua presença, pelo fato de eu estar usando um brinco, pelo fato de eu estar usando um esmalte clarinho, pelo fato de eu estar usando um batom. Não me deixe sentir indigna da tua presença e nem indigna de fazer a tua obra, em nome de Jesus. Então eu sempre oro isso, Senhor, não me deixa sentir indigna, não me deixa, Senhor, né, eu mesma, por a perder a bênção, por crer que eu esteja impura por conta de um esmalte, por conta de qualquer coisa que seja, né? Que o sangue do Senhor Jesus é o que me purifica de verdade, né? Não é a retirada de coisas que vai me purificar, mas é o sangue do Senhor Jesus que me purifica de dentro para fora, de fora para dentro. Então eu sempre faço essa oração. Como eu disse, meus irmãos, as pessoas acham que vão sair dos usos e costumes e vão cair num paraíso. Não vão, tá? Se tem batalha do lado de lá, tem batalha do lado de cá também. Tem batalha, porque assim, a religiosidade é um jugo. Você saiu da religiosidade, o inimigo vai vir atrás de você para levar você para lá de volta. Então ele vai fazer você se sentir culpada, ele vai fazer você se sentir suja, ele vai colocar dúvida na sua mente. Ah, mas será que é de Deus? Será que não é de Deus? Será que isso? Será que aquilo? Ele vai atribular, e se você não tiver, não, eu vou por esse caminho, o caminho que eu vou seguir é a Bíblia, é o que está escrito na Bíblia, e o sangue de Jesus é o que me purifica, não é
brinco, não é maquiagem, não é isso, não, é o sangue de Jesus, e glória a Deus, e eu vou me esforçar e vou vencer pelo poderoso sangue do Senhor Jesus. Se você não tiver determinação, por isso que eu digo, tem muita gente que não dá conta de sair desse negócio por causa disso tudo que eu tô falando. Às vezes tá louca para sair, mas não sai porque não dá conta. Sabe, não dá conta de enfrentar o preconceito do povo, a não aceitação do povo, a rejeição do povo, o apontamento do povo, lá vai a desviada, lá vai o isso, lá vai aquilo. Então assim, todo mundo pode dar as costas para você, minha irmã, mas Jesus não vai te dar as costas. E se você não tiver essa maturidade espiritual para entender que Jesus te ama, que Jesus não vai dar as costas para você, que o lugar secreto está ali disponível para que você tenha a sua intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, independente de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer acontecimento, de qualquer... Tem períodos da minha vida, meus irmãos, que eu estou destruída. Por vários motivos, coisas que acontecem na vida da gente, na igreja, por aí tudo é coisa arada que só Deus sabe o que a gente passa. Mas eu, quando dobro o meu joelho, tem momentos que eu dobro, eu não consigo nem falar, eu só choro. Depois que eu chorei bastante, eu falo para o Senhor, Senhor, não importa o que acontece, o que pensam, o que falam, o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, importa é que daqui, desse lugar, eu não saio. Eu não vou sair. Então, meus irmãos, é isso, é sobre você se recusar a sair. Você não pode sair da presença de Deus. E se você é uma pessoa escondida no esconderijo do Altíssimo, Jesus vai te guardar. E Jesus vai te capacitar. E Jesus vai fazer você alcançar uma maturidade tal que você vai conseguir transpor as montanhas da rejeição, as montanhas do desprezo, as montanhas da calúnia, da difamação, as montanhas das pessoas que vão te olhar e dizer, tá desviada. Vai transpor, sabe, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? É sobre chegar num lugar em Cristo Jesus entendendo na prática o que o Senhor disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Isso não tem nada a ver com estereótipo, com falsa aparência de santidade. Tem gente aí encapuzado dos pés à cabeça, não corta cabelo, não pinta unha, e por dentro está podre, não ora, não tem vida de oração. Está mais preocupada com a aparência, né? Eu carrego essa aparência aqui, quem é que vai dizer que eu não oro? Carrego essa aparência de santidade aqui, onde eu vou, ninguém diz que eu não sou uma mulher de oração, um homem de oração. Mas Jesus sabe. Jesus sabe que não dobra o joelho. Jesus sabe que não lê a Bíblia. Vive só de aparência. Então, meus irmãos, não se iludam com aquilo que o olho vê, sabe assim, natural, mas é em espírito e em verdade. Amém? Vamos ver aqui, vamos continuar. Ela diz assim, ó, sim, vai ser uma igreja toda. Você não vai sentir aceita pelas pessoas, principalmente, tá? Aí ela diz que a igreja toda vai se virar contra ela, igual a outra igreja que sair, que fizeram pior ainda. A igreja nos fere, mas Jesus nos cura. Irmãos, a igreja nos fere, mas Jesus nos cura. Aqui ela falou uma verdade bem verdadeira, né? O que mais nós temos hoje são pessoas feridas pela igreja, né? Eu mesmo, se eu começar a contar as minhas histórias aqui para vocês, meu Deus do céu, tem que abrir outro canal no YouTube, porque um só não vai dar conta, né?
de tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Já fui expulsa de igreja 2 vezes já. E assim, coisas assim que se eu falar, já fui chamada de demônio dentro da igreja por uma dirigente de círculo de oração, acredita? É forte, meus irmãos. A igreja inteira ficou indignada com a situação. Imagina, né? E olha, já passei coisas assim que nem é bom falar, deixa assim. Mas eu, no meu caso, eu tive e tenho, né, algo que eu considero uma vantagem, que é um monte. O monte, para mim, é um lugar assim de renascimento espiritual. É um lugar que você chega ali, muitas vezes você está numa igreja onde você está num ambiente espiritual morto, mortificado. As pessoas morreram espiritualmente, mas nem sabem que morreram, pensam que estão vivas, mas já estão mortas. E muitas vezes eu me permiti passar por um período de 1 ano e meio dentro de uma congregação, e eu, quando vi, já estava gelada, fria, apática, e pensando, meu Deus, cadê? Onde é que tá? Cadê a Kátia? Cadê? Cadê o manto? Cadê a glória? Cadê o fogo? E aí, depois de um tempo sem aparecer no monte, que foi um período assim que eu fiquei sem ir, e daí eu fui, já assim, quando eu já estava nas últimas desta igreja aí, que estava me deixando fria, apática, cheguei lá, outra atmosfera espiritual, sabe? Uma atmosfera viva, uma unção. Sabe quando você está com saudade da unção, da atmosfera de glória? E aí você já até deu uma esquecida, porque já passou tanto tempo, você pensa que está viva, mas está quase morta, e aí você chega num lugar e aquela atmosfera de glória novamente está lá, né? Então, por muitas vezes eu fiquei lá no monte, escondida na fenda da rocha, né? Escondida atrás da rocha, em Jesus. E ali Jesus fez a obra, e tem feito a obra, né? Então, meus irmãos, eu falo aqui de uma independência, sabe assim? Sabe quando o apóstolo Paulo fala que a salvação é individual? Cada um tem que buscar por si, meus irmãos. Você pode buscar pelos seus irmãos, irmãs na fé, sua família, deve buscar pela sua família, o ministério que você congrega e tudo mais, mas a salvação é individual. Então, você precisa construir algo com Deus. Você precisa construir o seu com Deus, entende? A sua intimidade, o seu altar com Deus, é você precisa construir. Faz 15 anos que eu sou convertida, eu sempre tive uma característica assim, diferente, onde eu sempre gostei de fazer as coisas mais sozinha. Então, eu fiquei os primeiros 5 anos da minha conversão congregando numa igreja, né? Ali eu alinhei toda a minha vida com a palavra de Deus, me casei no cartório, me casei na igreja, apresentei minha filha para Jesus, coloquei tudo em dia com o Senhor. 5 anos. Passados 5 anos, eu fui para outra igreja, mas assim, eu passava estudo bíblico nas casas, o mesmo estudo bíblico discipulado que eu aprendi lá na igrejinha que eu me converti. Eu mesma peguei a pastinha com o discipulado e comecei a passar para as pessoas. Eu sempre tive uma iniciativa para a obra de Deus. Nunca pastor precisou dizer assim, vai lá fazer isso aqui, vai aqui, vai ali, faz isso. Não, eu sempre. Eu estudei à distância, fiz faculdade de bacharel em teologia sozinha. Então, eu sempre assim dei o meu jeito de aprender a palavra de Deus, de orar, de buscar, de subir monte. Independência espiritual, a salvação ela é individual. Então assim, não fique na dependência de igreja, não fique na dependência de seu pastor, a sua igreja é para somar com a sua vida espiritual. Não depende deles o sucesso da sua vida espiritual.
mas depende principalmente de você e de Deus. E aí o seu pastor, ele vai ser um apoio ali, um somatório, algo a mais para lhe dar uma cobertura espiritual. Amém, meus irmãos? As igrejas, do jeito que estão nos dias de hoje, você não pode ficar apegado em ministério, ficar apegado em pastor. Não pode, isso é perigoso. Procure você, vai cavar poço você. Quando eu falo cavar poço, é cavar poço mesmo. Cavar poço é orar, é buscar de Deus. O poço é assim, quanto mais você cava, mais você desce. Quanto mais você desce, mais Deus trabalha. Louvado seja Deus, e você nunca termina de cavar, porque o poço não tem fim. Mas o seu poço é só você que pode cavar. Seu pastor não vai cavar poço para você, ele tem o dele também que ele precisa cavar, ele precisa a salvação dele lá, da casa dele, da família dele. Então é você que tem que se colocar, despertar para a realidade espiritual e entender que a vida com Deus está além de ministério, além de igreja, além da igreja institucional. Sua vida espiritual, sua fé não pode estar apoiada no seu pastor, na sua igreja, tem que estar apoiada em Jesus, tem que estar apoiada na sua vida de comunhão com Deus. Amém, meus irmãos? Então gostaria de deixar essas palavras no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.